Oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com a Adoro Matemática, com a professora Juliana. Oi, estudantes! No vídeo anterior, a gente estava trabalhando com equações de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes. Então, era equação desse tipo, AY duas linhas, mais BY' mais CY igual a zero, onde A, B e C são números reais e que o A não pode ser zero, porque senão a equação não é de segunda ordem. E a gente viu que a equação característica ou polinômio característico é dado por AR ao quadrado mais BR mais C, que é uma equação de ordem 2, de grau 2. Esse tipo de equação a gente sabe resolver por Bhaskar. E por Bhaskar existem três casos. O primeiro caso era o delta positivo. A gente sabe que se o delta positivo eu encontro duas soluções R1 e R2, então minha solução fica do tipo C1 é elevado a R1t mais C2 é elevado a R2t. Isso é um resumão do que foi trabalhado no vídeo anterior. O nosso segundo caso é o caso do delta igual a zero. O que a gente sabe quando o delta é igual a zero? A gente só encontra uma raiz. A gente até fala que ela tem multiplicidade 2. Então, essa solução é do tipo E elevado a R1t. Como é que a gente faz, então? A gente vai gerar uma segunda solução. É possível demonstrar que essa função t elevado a R1t também é solução. O que isso significa? Que a solução geral vai ser C1 elevado a R1t mais C2t elevado a R1t. Vamos fazer um exemplo para ver se faz sentido? Essa equação diferencial de segunda ordem. Qual que é o polinômio característico ou a equação característica dela? R ao quadrado mais 2R mais 1 igual a zero. Vamos aplicar Bhaskar. Delta igual a 4 menos 4, delta vale zero. Então, minha raiz vai ser menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, eu só tenho um R como sendo menos 1. Se eu só tenho um R como sendo menos 1, o que isso significa? Que eu só estou encontrando uma solução. Y de t é elevado a menos t. Como é que vai ser gerada a segunda solução? Pegando a primeira e multiplicando por t. E qual que vai ser a solução geral, então, do problema? A solução geral vai ser dada por C1 é elevado a menos t mais C2t é elevado a menos t. Então, essa é o segundo caso em que o delta é igual a zero. Mas existe um terceiro caso, né, gente? Esse terceiro caso é quando o delta é negativo. Então, a gente tem raízes complexas da nossa equação de segundo grau. Uma raiz complexa, ela é do tipo alfa mais ou menos beta-i. A solução é possível demonstrar via análise de números complexos. Infelizmente, eu vou deixar a cargo do leitor. Então, a solução é C1 é elevado a alfa t cosseno de beta t, mais C2 é elevado a alfa t seno de beta t. Professora, não sei resolver equação de segundo grau com delta negativo. Não tem nenhum segredo. Me acompanhe aqui para vocês verem. Eu tenho uma equação diferencial de ordem 2, e aí eu vou escrever a equação característica ou polinômio característico. R ao quadrado mais 4R mais 5 igual a zero. Tiro o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a 16 menos 20. Delta é igual a menos 4. Não tem problema nenhum esse delta de menos 4. Sabe por quê, gente? Olha só. O que seria a raiz de delta? Seria a raiz quadrada de menos 4. Que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes menos 1, tá? Quando é um produto, eu posso separar em duas raízes, soma jamais. Raiz de 4 é 2. Esse raiz de menos 1 aí, isso daqui, é que a gente chama na matemática de i, do número complexo i. Então, a raiz de delta é 2i. Como é que a gente encontra os nossos valores R? Não é menos B, mais ou menos
raiz de delta sobre 2A da fórmula de Bhaskar? Então, isso vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Como esses dois números aqui são pares, eu posso dividir por 2. Isso daqui vai ser menos 2, mais ou menos I. E aí, para nossa solução geral, eu preciso definir quem que é alfa e quem que é beta. O alfa é o menos 2. E o beta, professora, é o número que multiplica o I, desconsiderando o sinal. Então, o nosso beta aqui, ele vale 1. Quem multiplica o I é o número 1. Conclusão, a nossa solução será y de t igual, lembrando que eu vou substituir aqui, vou reescrever isso daqui, tá? Para ficar C1 é elevado a alfa t cosseno de beta t, mais C2 é elevado a alfa t seno de beta t. Em outras palavras, o y vai ser C1 é elevado a alfa cosseno de beta, mais C2 é elevado a alfa t seno de beta t. Bons estudos, pessoal!